Natália Portinari, que tem essa apuração, vai falar qual que é o milagre da multiplicação do valor do terreno. Natália, bom dia. Oi, bom dia, Diego. Pois é, a gente está contando aí mais uma história, né, de ativos que foram para o Banco de Brasília, que aparentemente não tem lastro. O que aconteceu? O Banco de Brasília fez uma operação com o Banco Master, que é conhecida, que originou toda essa investigação que a gente está acompanhando, que é para compra de ativos de 12,2 bilhões. E esses ativos eram baseados em carteiras de crédito falsas. A partir do momento em que isso foi constatado, que aquilo ali não valia nada, o Master, então, ofereceu algumas outras coisas enquanto substituição. E aí é isso que está sendo analisado agora. E qual é a importância disso? Com base nisso, a gente vai saber se o BRB, nesse momento, vai ter saúde financeira, né? Como é que ele vai se recuperar, de fato, desse rombo. E um dos ativos que a gente está vendo é um fundo que detém um terreno em Brumadinho, que no fundo é descrito como se fosse um empreendimento, um condomínio, dando ali um valor avaliado em 118 milhões. A gente foi atrás da matrícula desse terreno e entender as circunstâncias ali daquele empreendimento, e a gente viu que ele foi comprado, na verdade, pelo Master por 22 milhões há pouco tempo, e desde então não ocorreu nenhuma melhoria, nada que justificasse, e o pior de tudo, o empreendimento atualmente está embargado pela prefeitura. Então é impossível que ele ande nesse momento, porque houve a constatação ali de algumas falhas ambientais. Aquilo é um terreno muito grande ali em Brumadinho, com uma área verde, tem árvores e, enfim, uma área protegida ali de APP, de área de proteção permanente, que deveria ser mantida. Os proprietários, segundo a prefeitura, desmataram de forma ilegal, aquilo foi constatado, está sendo discutido na justiça. Então, a perspectiva de sair um empreendimento de 118 milhões dali, que vá, de fato, conseguir dar alguma liquidez aí para o BRB nesse momento de crise, é muito pequena, né? Isso é importante porque se encaixa num conjunto. A gente mostrou também ontem que tem um terreno em Contagem, na região metropolitana de BH, que está numa mesma situação também, que foi oferecido para o BRB pelo Master, e também não vai ter uma liquidez garantida, porque o terreno nem sequer era da empresa ligada ali à família Vorcaro, porque o pai do Vorcaro deu um calote na compra desse imóvel. Enfim, são vários os casos quando a gente vai destrinchando aí esses ativos que foram entregues em substituição ao BRB, de também superavaliações, indícios de fraude, que vão aí complicar a situação do banco público nos próximos meses. Que coisa. Ô, Natália, o que diz o Vorcaro diante disso? A defesa do Daniel Vorcaro disse que os ativos estavam devidamente avaliados, com auditorias independentes. Então, quando esses ativos são registrados nos fundos, é preciso haver uma auditoria. Agora, essas auditorias também muitas vezes são questionadas dentro desse tipo de investigação, porque elas são contratadas, então elas podem também apresentar ali números, né, conflitantes. Mas o que a defesa diz é isso, que estavam parados por auditorias e que não cometeu nenhuma irregularidade na administração desses fundos. Vamos ver. Natália Portinari, obrigado pelas informações, viu? Um abraço para você. Obrigada. Tchau, tchau. Agora é checar, né, essa possível flagrante irregularidade nas negociações entre Master e BRB. Olha, é surpreendente as coisas que o Master se envolve. É muito surreal, 22 milhões para mais de 100 milhões. E tudo parece realmente o roteirista do Brasil, eu vou te contar. Porque a gente ainda tem uma memória de Brumadinho, né, vinculada à tragédia. Então, ouvir a história da venda de um terreno em Brumadinho por 22 milhões, que o Master consegue passar por... Aí o pai do Vorcaro é um caloteiro, deu um calote num terreno. Gente, é uma coisa que não acaba. E eu pensava aqui, enquanto eu via a matéria, que provavelmente se fosse perguntado no depoimento, eu imagino o Vorcaro dizendo que ele não tem essa informação. Porque, afinal de contas, ele não sabe de nada, né, que acontece no Era banco. Só o controlador do Era só Banco o controlador, Master. ele só pegava os lucros, ele não tinha envolvimento com nada. Ô, Josias, e cada vez, como você falou, né, cada história vem para nos surpreender e para mostrar, né, um pouco mais... Quer dizer, surgem novos capítulos, porque adquirir um terreno por 22 e depois repassar por 118, né, ou a pessoa ali é um gênio da corretagem, né, ou alguma coisa de errado aconteceu.
Veja que coisa curiosa, né? A gente precisa usar as palavras adequadamente para traduzir um negócio como esse, né? O Master compra por 22 milhões de reais um terreno na Lua. E escora o negócio num plano extraordinário que transformaria uma área inapta para o projeto num rentável condomínio. Depois ele consegue convencer o Banco Público de Brasília que o terreno tinha vista para Saturno. Aí revende a área por 118 milhões de reais e enfia essa mercadoria no carrinho da xepa de feira em que se converteu a venda do Master para o BRB, um negócio vetado pelo Banco Central e que resultou na liquidação do Banco Master, né, e na inviabilização de todos os negócios do Daniel Vorcaro. Mas realmente, a cada transação analisada desse grande negócio que seria a venda do Master para o BRB, sem que o Daniel Vorcaro perdesse o controle gerencial do banco, esse grande negócio ele está escorado em fumaça. Negócios como esse são papéis cuja origem é incerta. O controlador, o ex-controlador do Master, o Vorcaro, ele disse não se lembrar de datas, da origem do papel, quem emitiu, quem não emitiu. O então presidente do Banco de Brasília diz imaginar que certos papéis foram recomprados, emitidos pelo Master, foram vendidos, depois recomprados para serem renegociados com o BRB. Qual é a lógica disso? O banco vende um papel, recompra, depois enfia na carteira de um banco público em Brasília. Então, realmente, os negócios são sempre inusitados. Nesse caso, o inusitado foi levado às fronteiras do paroxismo, né? Um terreno na Lua, revendido como se tivesse vista para Saturno. E as autoridades, os gestores do Banco de Brasília acreditaram nisso. Então, é realmente extraordinário, Diego. E a cada nova descoberta, a coisa vai se tornando cada vez mais fantástica.